Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Karen, eu sou aqui do canal Karen Martins Atelier e hoje eu vim trazer a aula da tampa do vaso do nosso modelo Encanto sem flores. Acabei de finalizar a aula e já tô aproveitando para gravar a introdução aqui para vocês. Logo agora no início do vídeo, se você ainda não for inscrito no canal, aproveita para estar se inscrevendo. Não esquece de deixar o like, que ele é muito importante, e comenta aqui o que você está achando desse modelo. Para essa peça, eu usei aqui o porcelana da Apollo, o amarelo ouro da Macrameria Brasil, o natural da Apollo, que é o cru, e também usei o amarelo bebê da Têxtil Piratininga, que vem escrito linda agora na embalagem. Mas não trouxe ele aqui porque ele é um big cone e ia ficar pesado para ficar tirando aqui da cama. Os multicolors eu usei o gramado e o raio de sol da Barroco. Vou deixar o link da minha coleção da Shopee aqui na descrição, fixado no primeiro comentário, para vocês conferirem esses barbantes. Também tem tripé, agulha, tem muita coisa boa nessa coleção, então convido vocês a estar conferindo também. Lá no final da aula eu deixo especificado quanto eu gastei aqui de cada cor, mas também vou colocar na descrição para ajudar vocês. Então, desde já, uma boa aula. Para fazer a nossa tampa do vaso, eu vou usar fio 6 e agulha 4 milímetros. Quem está acostumado a usar agulha 3,5, pode usar também, não tem problema. Mas como eu tô acostumada a trabalhar com a 4, eu vou estar utilizando ela. Eu vou pegar o barbante aqui na cor porcelana e vou dar início fazendo o meu nó inicial. E vou fazer aqui 19 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. As 19 correntes feitas, eu vou laçar o fio e vou contar aqui da primeira corrente para baixo, vou contar 5 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Contar de cima para baixo de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou introduzir o fio aqui, agulha, desculpa, e vou fazer um ponto alto. Essas correntinhas aqui não vai contar como ponto alto, vai ser a nossa argolinha. Então, esse aqui é o nosso primeiro ponto alto. Vou laçar o fio e para cada corrente eu vou fazer um ponto alto. Vou laçando e vou pegando aqui somente a alcinha de cima aqui das correntinhas. Quando chegar ali na última correntinha, eu volto para mostrar o final dessa carreira. Cheguei aqui no último ponto alto que eu fiz aqui com a última correntinha, sem contar essas correntinhas aqui do início, eu vou ficar com um total de 15 pontos altos. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Vou vir aqui no pé do último ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo. E assim ficou a nossa primeira carreira. Vou puxar o fiozinho aqui e vou introduzir a agulha novamente nesse buraquinho aqui do primeiro ponto alto. Vou puxar a segunda laçadinha aqui e vou fechar fazendo um ponto baixo. Subo uma corrente e aqui eu já comecei a carreira com o meu ponto alto falso. Vou laçar o fio, já vou segurar aqui o fio do início e vou fazer agora um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior e já vou arrematando meu fio para ficar mais fácil depois. E quando chegar no último ponto alto aqui, antes dessas correntinhas, que é esse ponto alto, eu vou voltar pra gente fazer a primeira curva da parte oval da nossa tampa do vaso. Repeti aqui, então, os meus 15 pontos altos. Ficou sobrando aqui as correntinhas do início e as correntinhas que a gente fez para fechar essa primeira carreira.
Agora eu vou laçar o fio e vou passar a agulha por dentro aqui desse espacinho. Se a gente puxar as correntinhas, vai ficar um espacinho aqui. Então, eu vou introduzir a agulha dentro desse espaço, vou fazer um ponto alto. E no total, eu vou precisar de 8 pontos altos aqui dentro desse espacinho. Eu fiz 3 pontos altos, 4, 5, 6, vou dar uma ajeitadinha aqui, 7 e o ponto de número 8. Contando aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Vou tentar mostrar melhor aqui pra vocês. Aí fica essa curvinha aqui, vou laçar o fio. E agora, eu vou introduzir a agulha nesse primeiro ponto alto. As duas alcinhas desse ponto alto vai ficar meio escondida, mas é só dar uma forçadinha aqui, que vai entrar e vai ficar bem bonitinho. Tomar cuidado para não fazer o ponto alto nesse espacinho aqui, tem que ser em cima do ponto alto mesmo. E eu vou seguir fazendo aqui ponto alto em cima de ponto alto, até chegar aqui nesse último ponto e fazer os 8 pontos altos aqui nessa alcinha de novo. Quando eu finalizar os 8 pontos altos, eu vou chegar aqui com vocês para finalizar essa carreira e já subir para a próxima. Fiz aqui os meus 8 pontos altos dessa lateral. E olha só como tá ficando a base da nossa tampa do vaso. E agora, eu vou vir aqui na corrente que eu fiz depois do ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou introduzir a agulha nas duas alcinhas do próximo ponto alto, vou puxar uma laçada e vou fechar as duas formando um ponto baixo. Vou subir uma corrente e aqui eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. E já pra falar pra vocês, a iluminação não tá muito boa, porque hoje tá chovendo. Então, pé d'água lá fora tá bem escuro. Eu tô com a luz acesa, tô com o ventilador ligado. Mas espero que vocês estejam conseguindo escutar bem e visualizar bem aqui também. Deixa eu puxar o barbante aqui. E eu vou seguindo aqui, fazendo um ponto alto para cada ponto, até chegar aqui na parte dos 8 pontos altos. Deixa eu ver, ainda falta um ponto. E aqui eu fiz os pontos altos da parte reta, já cheguei aqui no primeiro ponto alto da parte oval. E para cada ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, se na primeira carreira aqui, dessa parte oval, eu fiz 8 pontos altos, agora eu vou ficar com um total de 16 pontos. Vou puxar mais linha. E eu vou fazendo aqui o meu aumento para cada ponto, 2 pontos altos. Deixa eu ver, eu fiz aqui 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. E assim vai ficar a nossa parte oval. Eu gosto de ir contando conforme eu vou fazendo, para não correr o risco de fazer ponto a mais ou então ponto a menos. E aqui eu já tenho o meu primeiro ponto alto da parte reta. E eu vou seguindo fazendo aqui ponto alto em cima de ponto alto. O outro lado oval é a mesma repetição. Vocês vão fazer a mesma coisa. Vou seguir aqui fazendo pontos altos e aqui na parte oval, novamente, vou fazer 16 pontos. Vou voltar aqui pra gente finalizar essa carreira. Fiz os 16 pontos altos aqui do outro lado também e sobrou aqui um ponto alto que a gente caminhou da carreira anterior. Então, eu vou laçar o fio e vou preencher esse ponto alto aqui.
Vou fazer um ponto baixíssimo na correntinha que eu fiz depois do ponto baixo. E vou pegar aqui as duas alcinhas do próximo ponto alto, puxando a segunda laçada e fechando com um ponto baixo. Vou fazer uma corrente, que é a altura do meu ponto alto falso, e mais uma corrente de separação. Vou laçar o fio, vou pular o próximo ponto, e no ponto seguinte eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Fiquei aqui com um bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente de separação e um ponto alto aqui. Aqui vai ser o primeiro bloquinho. Vocês podem ver que aqui tem o último aumento, 1, 2 pontos altos e esse terceiro aqui. Então, eu vou fazer uma corrente novamente, vou pular um ponto e vou fazer outro bloquinho de 3 pontos altos, sendo um ponto alto para cada ponto. Uma corrente, e aqui eu vou fazer o meu último bloquinho de 3 pontos altos. Aqui para a tampa do vaso, eu vou ficar com um total de 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui nós teremos 1, 2, 3, 4 bloquinhos. Fiz a minha corrente de separação, sem pular ponto nenhum. Aqui eu já tô na parte dos aumentos, então no primeiro ponto eu vou fazer um ponto alto, no segundo ponto eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, no terceiro ponto vou fazer um ponto alto, no quarto ponto um ponto alto, uma corrente de separação. Então aqui eu vou fazendo um ponto alto para cada ponto, fazendo o grupinho de 2 pontos altos, intercalados aqui com uma corrente. Eu vou seguindo fazendo, então aqui no total eu vou ter 16 pontos altos separados por uma corrente. Desse lado aqui, eu também vou fazer os meus bloquinhos de 3 pontos altos, igual eu fiz nessa lateral. E aqui eu vou repetir os meus 16 pontos altos separados por uma corrente. E aqui, com os meus 16 pontos altos desse lado feito também, vai me sobrar os 2 pontos altos que eu tinha falado para vocês. Já fiz a minha corrente de separação, então aqui eu vou fazer o primeiro ponto alto do bloquinho e o segundo ponto alto do bloquinho. Vou fechar com ponto baixíssimo na primeira corrente que eu fiz aqui depois do ponto baixo. Fechei aqui com ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente porque eu vou cortar o fio. E assim ficou a base da nossa tampa do vaso. Agora eu vou pesar essa etapa aqui e vou trazer outra cor pra vocês. E assim ficou a base da nossa tampa do vaso. Eu já tô aqui com o fio amarelo ouro. Eu vou introduzir a agulha na correntinha aqui logo depois que eu finalizei a carreira. Se vocês já estiverem fazendo a base toda de uma cor só, é só seguir fazendo sem cortar o fio. Então, eu vou introduzir a agulha dentro da corrente, vou puxar a minha laçada, vou passar a agulha por baixo da corrente e vou puxar a segunda laçada aqui, fazendo um ponto baixo. Vou fazer uma corrente, laço o fio, já tô segurando o fio amarelo ouro, e aqui dentro desse intervalo, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Fiquei aqui com um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente. No próximo intervalo, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Essa carreira, ela é bem simples. Para cada intervalo de uma corrente que nós fizemos na carreira anterior, nós vamos preencher com um bloquinho de 3 pontos altos. Eu tô fazendo aqui para já chegar na parte oval. E essa carreira aqui na parte oval também vai ter os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou seguir aqui fazendo bloquinho de 3 pontos altos para cada espacinho de corrente
e vou finalizar aqui essa carreira com vocês. Cheguei aqui no final da carreira de bloquinhos e sem fazer correntinha nem nada, eu vou introduzir a agulha na corrente que eu fiz depois do ponto baixo. Vou puxar uma laçada e vou fechar fazendo um ponto baixo. Vou subir uma corrente. Aqui vocês podem estar subindo uma ou duas correntes, não vai fazer muita diferença, tá? Vou laçar o fio e vou passar a agulha aqui por baixo. Vou fazer mais 2 pontos altos. E aqui eu fico com um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente. No próximo intervalo, eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente de separação. No próximo intervalinho, eu vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente de separação e aqui nesse intervalinho eu vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. E aqui eu fiz a repetição da primeira carreira. Eu vou ficar com 4 bloquinhos de 3 pontos altos e aqui eu já tô na parte dos aumentos. Essa carreira, ela vai ser um pouquinho diferente. Então aqui, por 8 vezes, eu vou fazer um aumento. Eu vou fazer 2 pontos altos, uma corrente, e no mesmo intervalo, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, eu vou ficar aqui com um leque de 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Uma corrente de separação, venho aqui para o próximo intervalinho e vou fazer mais um leque de 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos, correntinha de separação, e aqui eu vou fazer 8 leques. Então, eu tenho aqui o meu primeiro leque, fiz o segundo, e eu vou contando conforme os bloquinhos de 2 pontos altos que nós fizemos aqui no começo. Então, eu fiz 2 leques, aqui eu tenho o 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O 8º leque, ele vai terminar exatamente no último bloquinho de 2 pontos altos. Aqui eu vou fazer também os 4 bloquinhos de 3 pontos altos e desse lado aqui eu vou fazer a mesma repetição. Chegando aqui eu vou fazer uma corrente, vou fazer um ponto baixíssimo na correntinha que eu fiz depois do ponto baixo e vou cortar meu fio, que eu vou trazer aqui outra cor pra vocês. Eu vou vir aqui com o amarelo bebê e eu vou introduzir a agulha na correntinha aqui desse bloquinho que eu terminei a carreira. Vou puxar a laçada do meu fio e vou passar a agulha por baixo, fazendo um ponto baixo. Vou subir uma corrente, vou laçar o fio, passar a agulha por baixo e vou fazer mais 2 pontos altos. Aqui eu vou ficar com o meu primeiro bloquinho, uma corrente de separação, e eu vou fazer outro bloquinho de 3 pontos altos no intervalo da próxima correntinha. Aqui no intervalo da próxima corrente também, vou fazer outro bloquinho de 3 pontos altos, sempre intercalados por uma corrente. E antes do primeiro leque, eu também vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Eu fiz aqui a minha parte reta, ainda vai ter um bloquinho aqui de 3 pontos altos. E aqui dentro do leque, eu vou fazer um grupinho de 2 pontos altos. Uma corrente entre um leque e outro, 2 pontos altos também. Uma corrente, novamente dentro do leque, 2 pontos altos, uma corrente, entre um leque e outro, 2 pontos altos. E aqui eu vou ficar com um total de 15 bloquinhos de 2 pontos altos. Começando aqui pelo primeiro leque, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui eu vou seguir fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos
E desse lado aqui eu vou fazer a mesma repetição dos bloquinhos de 2 pontos altos. Quando eu chegar aqui na segunda parte oval, eu vou voltar com vocês pra gente finalizar essa carreira e subir para a próxima. E aqui no meu último bloquinho, eu vou introduzir a agulha na corrente que eu fiz depois do ponto baixo e vou fechar fazendo um ponto baixo. Agora eu vou subir uma corrente, vou laçar o fio, vou passar aqui por baixo e vou fazer mais 2 pontos altos. Uma corrente de separação. E eu vou seguir fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos aqui na parte reta, sempre separados por uma corrente. E essa carreira, eu vou mostrar aqui pra vocês, ela é repetição da carreira anterior. A diferença é que o último bloquinho de 2 pontos altos, ele vai finalizar aqui. Eu vou começar fazendo o bloquinho de 2 pontos altos aqui, então aqui vai ser o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O último bloquinho de número 15, ele vai ser aqui no intervalo do último de 2 e o primeiro aqui de 3 pontos altos da parte reta. Depois eu vou seguir fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos aqui normalmente e vou fazer a repetição. Eu vou finalizar essa carreira aqui então, que eu falei pra vocês que é repetição, e vou voltar pra gente fazer a próxima carreira. Cheguei aqui no final da carreira, fiz os meus 15 bloquinhos aqui de 2 pontos altos, e agora sem dar a correntinha de intervalo, eu vou introduzir a agulha na corrente que eu subi aqui essa carreira. Às vezes fica meio chatinho de introduzir a agulha nela, mas eu puxo aqui a segunda laçada e fecho com um ponto baixo. Vou fazer uma corrente, laço o fio, passo a agulha por baixo daquele ponto baixo e faço mais 2 pontos altos. Uma corrente de intervalo e bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente de separação. Novamente, bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente. E essa carreira aqui, ela vai ser toda em bloquinho de 3 pontos altos. Chegando aqui no final, é só fazer uma correntinha de separação e fechar com ponto baixíssimo aqui na correntinha que nós fizemos no início. Feito isso, posso cortar o fio, que eu vou voltar aqui com o meu barbante na cor cru. Eu vou pegar o barbante na cor cru, vou introduzir aqui em qualquer um dos pontos, e eu vou introduzir aqui na argolinha de trás do ponto alto, vou puxar uma laçada, e agora eu vou passar a agulha pelas 2 alças do ponto alto, trazendo a segunda laçada. Vou fechar, fazendo aqui o meu ponto baixo e vou fazer uma corrente. Aqui eu tenho o meu ponto alto falso. Vou laçar o fio, no próximo ponto do bloquinho, vou fazer um ponto alto, no próximo ponto do bloquinho, outro ponto alto. Laço o fio, aqui no intervalo de correntes, eu vou fazer um ponto alto. Cheguei aqui em outro bloquinho, eu vou fazer um ponto para cada ponto do bloco. E aqui no intervalo de correntinha, eu vou repetir fazendo um ponto alto. Então, essa carreira aqui, ela vai ser assim, toda fechada de ponto alto. E aonde tiver um ponto alto, vou colocar um ponto alto. Aonde tiver uma corrente, eu vou colocar uma corrente. Vou fazer isso por toda a base aqui da tampa do vaso. Chegando aqui no final, eu vou fechar com ponto baixíssimo na correntinha depois do ponto baixo e já posso cortar o fio. Eu vou começar a fazer a parte das tulipas. Eu vou introduzir a agulha em qualquer um dos pontos aqui.
Vou pegar a alça de trás, vou puxar a primeira laçada aqui do meu verde multicolor e vou passar a agulha novamente agora pelas duas alças do ponto alto e fechar fazendo um ponto baixo. Vou subir uma corrente, que é a altura do ponto alto falso, e mais duas correntinhas, que é o intervalo desse ponto V. Vou laçar o fio e no mesmo ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Fiquei aqui com um ponto V. Laço o fio, vou pular 2 pontos de base. No terceiro, eu vou fazer um ponto alto, 2 correntes e no mesmo ponto, outro ponto alto. Laço o fio, pulo 2, faço um ponto alto, 2 correntes e volto fazendo outro ponto alto. Pulo 2 pontos, vou fazer um ponto alto, 2 correntes e volto aqui fazendo um ponto alto. Essa é a sequência aqui da nossa carreira de pontos V. E aqui no final, ao invés de sobrar 2 pontos, vai sobrar 3 pontos. Não se preocupem, é normal, tanto no tapete, na passadeira, também vai sobrar esses 3 pontos. Podem ficar sossegadas. E eu vou fechar com um ponto baixíssimo na corrente aqui depois do ponto baixo. Tá com um verde mais escuro, mas acho que assim dá pra vocês enxergarem. É nessa correntinha aqui que eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou cortar meu fio e vou voltar com a outra cor que vai ser aqui da tulipa. Agora eu vou utilizar o raio de sol, que é o 9368. Eu esqueci de falar pra vocês, mas esse daqui, ele é o gramado. Vou deixar passando aqui na tela a numeração dele. Ele tá bem no finzinho, então tá difícil de mostrar a embalagem. Mas eu vou pegar aqui e vou introduzir a agulha em qualquer um dos pontos V. Eu vou introduzir aqui para ficar mais fácil de explicar para vocês. Vou introduzir a agulha dentro da primeira corrente e vou puxar aqui o meu fio. Vou passar a agulha por baixo das correntes, puxando a segunda laçada e vou fechar as duas de uma vez, fazendo um ponto baixo. Uma corrente, laço o fio e aqui dentro eu vou fazer um meio ponto alto e o segundo meio ponto alto. Vou ficar com 3 laçadas na agulha, vou fechar as 3 de uma vez. Vou fazer 1, 2 correntes. Novamente, venho para o próximo ponto V, eu tiro 2 laçadas do ponto alto e vou ficar com 2 na agulha. Laço o fio, tiro 2 laçadas do meu segundo ponto alto, vou ficar com 3 laçadas. Tiro 2 laçadas do meu terceiro ponto alto, vou ficar aqui com 4 laçadas e agora eu vou fechar todas de uma vez. Somente nessa primeira tulipa aqui, que eu vou ter 3 laçadas, porque eu comecei a carreira com um ponto alto falso. Vou fazer 2 correntes novamente. E aqui eu vou fazer outra tulipa com 3 meio pontos altos. Vou ficar com 4 laçadas, fecho todas de uma vez. 2 correntes, vou puxar o fio aqui para mostrar para vocês. Eu marquei 20 pontos V. Marquei aqui com o marcador vermelho e marquei aqui com o marcador verde. Mas ele tá se juntando aqui com o gramado. Mas tá aqui, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu vou fazer aqui uma alteração por 20 tulipas, que vai ser... Vou tirar aqui meu marcador. E aqui, vou desmanchar uma correntinha para refazer ela. 2 correntes. Venho aqui nessa tulipa e faço os 3 pontos fechados juntos.
E aqui, ao invés de fazer 2 correntes, eu vou fazer 3. 1, 2, 3. Então, por 20 vezes, eu vou fazer a minha tulipa de 3 pontos altos fechados juntos. Esse barroco tá difícil de sair. E 3 correntes de separação entre uma e outra. 3 pontos altos, sem finalizar, fecho os 3 de uma vez e faço 1, 2, 3 correntes. Quem não tiver marcador de ponto, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu começo aqui desse leque, começo a contar exatamente daqui o leque de número 1, que eu vou começar a fazer as 3 correntinhas. E aqui no último, ele sempre vai ficar um pouquinho depois, mas aqui de um lado eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos V de distância de um leque para outro aqui na parte oval. E desse lado aqui eu tenho 7 de distância, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu já comecei a minha tulipa com 3 correntinhas. Sempre vai ficar 7 de um lado e 6 do outro, porque nós temos aqui uma quantidade ímpar de tulipas. Eu não contei, mas vou colocar aqui na tela também para vocês. Aqui começou a embabadar um pouquinho, mas se vocês já assistiram a aula do tapete, sabe que depois ele vai assentar certinho. E esse tapete aqui, ele serve tanto como um mini tapete, é só não fazer a redinha da tampa do vaso. Então já fica a dica aí pra vocês. Querem fazer um mini tapete, um tapete um pouquinho menor? Faz esse tamanho aqui, só não coloca a redinha da tampa do vaso, que vai ficar ótimo para vocês montarem um jogo de banheiro aí com tamanhos diferenciados. Eu vou finalizar essa carreira e vou voltar aqui com a cor cru pra gente dar sequência na nossa tampa do vaso. E chegando aqui no final, eu vou fechar com ponto baixíssimo nessas 2 alcinhas aqui da tulipa. Vou ignorar aqui o meu ponto alto falso e vou fechar nas 2 alcinhas da tulipa. Corto meu fio e volto com a cor cru. E agora eu vou voltar aqui com o meu barbante cru. Vou pegar qualquer uma aqui das tulipas, eu vou começar por aqui, vou pegar a agulha e vou passar aqui pela alcinha de trás da tulipa e vou puxar meu fio. Agora eu vou passar a agulha pelas 2 alças, tomando cuidado para não puxar nenhum fio da tulipa, e eu vou fechar essas 2 alças aqui fazendo um ponto baixo. Subo uma corrente. E aqui, como eu tenho um intervalo de 2 correntes, eu vou preencher fazendo 2 pontos altos. Na tulipa, eu vou fazer um ponto alto. Aqui eu tenho 2 correntes, vou fazer 2 pontos altos. Deixa eu puxar esse barbante aqui para trás, para ele não atrapalhar. Volto aqui dentro da tulipa, bem nesse espacinho aqui, e faço um ponto alto. Aqui vai começar o intervalo de 3 correntes. Então, como essa carreira ela é toda de ponto alto fechado, eu vou colocar 3 pontos altos. 2, 3. Dentro da tulipa, um ponto alto. No meu próximo intervalo de 3 correntes, eu vou colocar 3 pontos altos. Dentro da tulipa, um ponto alto. E deixa eu mostrar aqui para vocês. Na carreira anterior aqui das tulipas, vou virar aqui para ficar mais fácil. Por 20 vezes, nós fizemos 3 correntinhas aqui de separação. Só que, colocando por 20 vezes, nós ficamos com um total de 19 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu preciso de um total de 20 espaços com 3 pontos altos para dar certo a contagem do nosso bico. Então, aqui, nesse espacinho, depois do último de 3 correntinhas, eu também vou estar colocando 3 pontos altos para completar aqui por 20 vezes. E a tampa do vaso, ela segue com a mesma quantidade de aumentos do tapete, que são 3 aumentos de um lado e 2 aumentos do outro, totalizando 5 aumentos. Do jeito que vocês forem colocar o aumento, vai ficar bom. Ai, balancei vocês, desculpa. Vai ficar bom, independente se vai ser 5 aumentos aqui e nenhum lá do outro lado. Do jeito que vocês quiserem colocar, vai dar certo. Só não se esqueçam de fazer aqui o espacinho de número 20 com 3 pontos altos desse lado e também do outro. E aqui a cada espaço de 3 correntinhas são 3 pontos altos. Na parte reta, aonde são 2 correntinhas, vai ser apenas 2 pontos altos. Finalizando essa carreira, não cortem que eu vou voltar com vocês para a próxima. Carreira aqui com ponto baixíssimo na correntinha que eu fiz depois do ponto baixo. Agora eu vou fazer uma corrente que vai servir como ponto baixo no final. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, que equivale aqui à minha argolinha. Então, no total, eu vou começar aqui com 6 correntes. Vou pular 1, 2, 3 pontos. No quarto ponto, eu vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou pular 3 pontos. No quarto ponto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Pulo 3 pontos. No quarto ponto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Pulo 3 pontos. No quarto ponto, um ponto baixo. E assim vai ser a sequência da nossa carreira, fazendo 5 correntes, pulando 3 de base e fazendo ponto baixo no quarto ponto. Quando chegar aqui no final, vocês vão fazer ponto baixíssimo dentro da primeira correntinha. Pode cortar o fio que eu vou voltar aqui com outra cor. Vou voltar com a minha cor porcelana. Vou pegar qualquer uma das argolinhas aqui e vou introduzir a agulha na segunda correntinha. Vou puxar uma laçada. Vou passar a agulha aqui por baixo das correntes e vou fechar fazendo um ponto baixo. Vou subir uma corrente, vou laçar o fio e vou fazer mais 4 pontos altos dentro dessa argolinha. 2, 3, 4. Contando com o ponto alto falso, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Vou fazer uma corrente, venho na próxima argolinha, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, venho na próxima argola, faço um ponto baixo. Uma corrente, venho aqui na próxima argola e vou preencher fazendo 5 pontos altos. 3, 4, 5. Uma corrente, venho na próxima argolinha, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, venho na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Uma corrente, e assim eu vou seguindo aqui por toda a carreira, fazendo 5 pontos altos, uma corrente de separação, fecho com ponto baixo, faço 5 correntinhas, fecho com ponto baixo na outra argolinha. No final aqui é só fechar com ponto baixíssimo, depois aqui do ponto baixo, na correntinha depois do ponto baixo, e cortar o fio que eu vou voltar pra gente fazer a nossa troca de cor. Agora eu vou usar a cor amarelo ouro
Vou introduzir a agulha em qualquer uma das argolinhas e eu vou introduzir a agulha na segunda corrente. Vou puxar uma laçada e vou passar a agulha por baixo aqui das correntes, pegando a segunda laçada e fechando, fazendo um ponto baixo. Vou subir uma corrente, vou laçar o fio e vou vir aqui fazer um meio ponto alto. Vou tirar 2 laçadas e vou ficar com 2 na agulha. Vou laçar o fio e novamente fazer um meio ponto alto. Tirei 2 laçadas, fiquei com 3 na agulha. Agora eu vou fechar as 3 de uma vez. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes, laço o fio e aqui dentro do intervalo de correntinhas ainda, eu vou fazer um meio ponto alto, vou ficar com 2 laçadas, 2 meio pontos altos, vou ficar com 3 laçadas, e o terceiro meio ponto alto, ficando com 4 laçadas. Agora fecho todas de uma vez. Aqui eu fiquei com 3 laçadas a primeira vez, porque é o começo da carreira e eu fiz o ponto alto falso. Vou fazer 1, 2, 3 correntes, venho aqui no ponto número 3 dos 5 que eu fiz e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, laço o fio, venho para a próxima argolinha e vou fazer aqui 3 pontos altos, sem completar os 3, porque eu vou fechar todos de uma vez. Fiquei aqui com 4 laçadas na agulha, vou fechar todos de uma vez. E aqui eu vou olhando para ver aonde tá a parte oval, porque na parte oval eu gosto de colocar uma correntinha a mais. Então aqui eu ainda vou colocar 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes. Novamente faço 3 pontos altos fechados juntos, 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui no terceiro ponto, fecho com um ponto baixo, faço 1, 2, 3 correntes, laço o fio e aqui eu vou fazer 3 pontos altos juntos, todos fechados de uma vez. E aqui eu já comecei na parte oval, aqui eu já tenho nessa direção o meu leque, então em toda a parte oval, aqui, eu vou fazer uma separação de 5 correntes, aonde eu coloco 4, para dar um caimento bem legal na tampa do vaso, e se for um tapete, também ele não vai dar aquela repuxadinha no final, porque na parte oval a gente sabe que precisa estar colocando aumentos. Então aqui, ao invés de colocar 4 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou colocar 5 correntes e vou seguir fazendo a carreira normalmente, fazendo mais 3 pontos altos juntos. 1, 2, 3 correntes. Fecho com ponto baixo aqui no terceiro ponto, e essa daqui é a repetição da nossa carreira, da segunda carreira da parte do bico. Chegando aqui no final, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo nas 2 argolinhas que tem aqui dos pontos fechados. Posso cortar meu fio que eu vou vir aqui de novo com a cor porcelana. Agora, com a minha cor porcelana, eu vou escolher qualquer um desses leques aqui. A tampa do vaso, ela repuxou, como vocês estão vendo. Mas como eu sempre falo, agora nas carreiras aqui do bico, ela vai assentar bonitinho. Então, eu vou escolher qualquer um dos leques aqui e vou introduzir a minha agulha na segunda corrente. Vou puxar a laçada e vou fechar fazendo um ponto baixo. Vou subir uma corrente e aqui dentro desse espaço eu vou colocar mais 7 pontos altos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. E eu vou ficar com um total de 8 pontos altos, contando aqui com um ponto alto falso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu vou fazer uma corrente de separação, vou vir aqui por baixo dessas 3 correntes e vou fechar fazendo um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho aqui novamente por baixo das outras 3 correntinhas e fecho fazendo um ponto baixo. Vou tirar essa pluminha aqui. Uma correntinha de separação, venho novamente aqui dentro e faço 8 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma corrente, passo por baixo das 3 correntes e fecho com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, passo por baixo das outras 3 correntes e fecho com um ponto baixo. Uma corrente, e assim eu vou seguir fazendo a repetição, fechando com um ponto baixíssimo na corrente que eu subi depois do ponto baixo aqui. Agora eu vou voltar aqui com o amarelo ouro para fazer a última carreira antes da redinha. E eu vou vir aqui no ponto alto, no primeiro ponto alto dos 8, e eu vou introduzir a agulha nas 2 alcinhas aqui de trás. Nessas 2 alcinhas aqui. Passar a agulha, vou puxar e vou subir 3 correntes. 1, 2, 3 correntes, que vai ser a altura do meu ponto alto. Tô segurando o fio aqui para a primeira correntinha não escapar. E agora, segurando as 3 juntas aqui, eu vou subir mais 3 correntes. 1, 2, 3. Na quarta corrente, ou a terceira de baixo para cima, eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui eu tenho a altura do meu primeiro ponto alto e o meu primeiro picô. Vou laçar o fio, segurando o fio do início aqui também. Eu vou introduzir a agulha aqui no ponto alto, pela alça de trás e pegando a alcinha de baixo ali. Vou fazer um ponto alto, vou subir 3 correntes e vou passar a agulha pelas 2 alças aqui do ponto alto, fechando esse picô fazendo um ponto baixo. E aqui eu vou seguindo, fazendo um ponto alto com picô para cada ponto que eu fiz aqui na carreira anterior. Então, se eu fiz 8 pontos altos, eu vou precisar repetir esses 8 pontos altos aqui. Porém, eu não vou ficar com 8 picôs, eu vou ficar com 7. Eu vou seguir aqui até o final para mostrar para vocês. Vou seguindo, fazendo ponto alto. Se vocês acharem melhor também, pode estar fazendo picô com 2 correntes, ele fica mais discreto. Só que eu gosto de fazer com 3 correntes, já tô acostumada também, então eu vou fazendo com 3 correntes, não tem problema. E aqui eu tô no último ponto alto. Vou fazer ele aqui. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picôs. Vou vir aqui nessa argolinha, sem correntinha nem nada, vou fazer um ponto baixo. E aqui eu vou direto já fazendo o meu ponto alto e em seguida o picô. E essa daqui é a repetição da nossa carreira. Eu vou cortar o fio e vou voltar com o barbante cru para fazer a redinha aqui com vocês. Bom, gente, trouxe aqui a tampa do vaso já no lado avesso para vocês. Coloquei aqui um marcador de cada lado.
E a lógica que eu usei para prender os marcadores foi seguir em linha reta aqui desse primeiro ponto alto que nós fizemos antes da argolinha dos aumentos da parte oval. Então, segui reto aqui, marquei essas tulipas e fui contando. Eu vou prender nessa tulipa, vou pular essa, vou prender nessa tulipa, vou pular essa, vou prender nessa tulipa e vou pular essa. E fazendo assim, uma tulipa sim, uma tulipa não, bateu certinho aqui com a outra tulipa que eu marquei no final. Eu já fiz aqui um cordão de 40 correntes, que depois eu vou desmanchar, então não se preocupe se alguma corrente ficou torta ou ficou mais larga, porque depois elas vão ser desmanchadas. Então, eu tô aqui, cordão de 40 correntes. Eu vou separar mais ou menos um espaço aqui de uns 10, 15 centímetros. E vou fazer a minha laçada inicial aqui. Eu nunca meço aqui na fita métrica, sempre deixo um cordãozinho assim, que sempre vai dar certo no final. E agora, eu vou pegar aqui a minha tampa do vaso, vou tirar aqui o marcador depois, mas por enquanto eu vou deixar pra me achar aqui certinho com vocês. Como eu já dei a minha laçada inicial, vou pegar, vou aproximar aqui pra vocês e eu vou passar a agulha por esses buraquinhos aqui do ponto alto. Vou puxar a laçada e vou fazer um ponto baixo. Depois eu vou apertar aqui e a laçada inicial vai ficar praticamente imperceptível. Vou reservar esse pedacinho aqui, vou fazer uma corrente, que é a altura do ponto alto falso, e vou fazer mais 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou laçar o fio, vou aqui ficar de olho nas minhas tulipas. Eu vou pular essa tulipa aqui e eu vou usar essa próxima tulipa. Aqui eu já tô vendo o ponto alto que eu fiz em cima da tulipa, então vai ser nesse ponto alto que eu vou usar. Eu vou introduzir a agulha novamente pelos 2 buraquinhos que tem do ponto alto e vou fazer um ponto alto em cima dele. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Vou laçar o fio, vou pular essa próxima tulipa e novamente aqui eu já consigo enxergar o ponto alto da tulipa seguinte. Vou pegar aqui novamente e vou fazer um ponto alto. E assim eu vou seguindo por toda a volta até chegar aqui nessa outra tulipa que eu marquei. Vou fazer um ponto alto aqui também e já volto pra gente dar sequência na segunda carreira da redinha. Eu vou subir 3 correntes, 1, 2, 3, que vai equivaler ao meu ponto alto, e vou subir mais 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou laçar o fio, vou vir aqui no ponto alto e vou fazer um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vou laçar o fio no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes, laço o fio no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. E assim vai ser por toda a repetição. Aqui do outro lado, eu vou contar 8 correntes e na primeira corrente aqui eu vou fazer o meu ponto alto. E vou fazer carreiras de ida e volta até ter um espaço aqui de 4 correntes. Daí eu volto com vocês para finalizar a redinha da tampa do vaso. Finalizei as minhas voltas até ficar aqui com um intervalo de 4 correntes. Vocês vão escutar o barulho da chuva aí de fundo. Mas agora, aqui,
eu vou subir 40 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou subir 40 correntes, vou cortar o fio e vou arrematar meu fio. Vocês podem colocar uma gotinha de cola de silicone ou colocar uma pérola. Eu gosto de colocar uma gotinha de cola de silicone. E aqui, nesse outro lado, eu vou desmanchar essas correntes que eu fiz. Vou pegar a minha agulha de tapeceiro e vou caminhar com o barbante por entre esses pontos aqui e vou subir aqui também as 40 correntes para ficar uma tampa do vaso ajustável. Se por acaso vocês gostarem de fazer a redinha da tampa do vaso sem amarrar, não precisa estar fazendo aqui essa adaptação, é só seguir fazendo mais carreiras até chegar ao final, em que vai ficar só um pedacinho aqui. Eu gosto de fazer ajustável, porque hoje em dia existem tampas do vaso retangular, que são mais robustas, mais largas, né? Então a redinha ajustável aqui, ela ajuda muito nessa questão. Eu vou finalizar essas correntes aqui e vou trazer a tampa do vaso finalizada para vocês e falar o quanto que eu gastei de cada material e o tamanho que ficou. E a tampa do vaso tá finalizada, gente. Ela ficou num tamanho de 58 centímetros de comprimento por 48 centímetros de largura e ficou pesando um total de 262 gramas. Aqui na base porcelana, eu gastei 21 gramas. Dessas duas carreiras amarelo ouro, 19 gramas. Das 3 carreiras de amarelo bebê, 38 gramas. Aqui dessa carreira fechada, da cor cru, foi 20 gramas. A carreira de ponto V do gramado, 16 gramas. A carreira de tulipa do raio de sol, 17 gramas. Aqui essa parte cru, que foi a carreira fechada e a carreira de argolinhas, eu gastei 38 gramas. Essa carreira aqui do porcelana, que foi os 5 pontos altos, eu gastei 16 gramas. Nessa carreira de amarelo ouro, que são os 3 pontos altos fechados juntos, 13 gramas. Essa carreira do porcelana de 8 pontos altos, eu gastei 20 gramas. E essa carreira aqui de amarelo ouro, eu gastei 26 gramas. Para fazer a redinha, eu gastei apenas 18 gramas de barbante cru. Eu dei uma leve amarradinha aqui, mais para mostrar para vocês como que ela ficou. Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. E olhem só, eu gosto de fazer esse modelo aqui de redinha. Do modelo Encanto com flores, também fiz assim. Vou deixar a aula da tampa do vaso do Encanto com flores aqui para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês quiserem a aula da passadeira, comenta aqui embaixo para mim. E o vídeo de hoje foi esse. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!